Terminou agora o primeiro Fight Night de 2026. Vinícius Lock Dog infelizmente perdeu, como estão a ver, contra Mário Bautista por finalização. Vinícius Lock Dog não logrou a vitória conforme nós previmos no nosso vídeo de palpites, porque Vinícius Lock Dog venceu, ou seja, cansou no meio do round. E Jailton Malhadinho também não conseguiu vencer. A Fight Nerd também perdeu nessa noite. Bruna Brasil também perdeu contra Kathleen Souza e mais outras lutas. Sem mais delongas, vamos para os resultados de todas as lutas desse Fight Night no UFC Apex. Fica até o final do vídeo, já se inscreva, dá um like e vamos pro vídeo. Conforme estão a ver, Vinícius Lock Dog perdeu contra Mário Bautista. A luta foi totalmente dominada pelo Mário Bautista. Eu diria totalmente dominada, embora que Vinícius Lock Dog pode ter vencido o primeiro round. Mário Bautista controlou as ações de quase luta toda. E no segundo round, Vinícius Lock Dog já não tinha iniciativa de ataque, já não conseguia atacar, estava cansado, cansou no fim do primeiro round e no princípio do segundo já estava totalmente cansado, já não conseguia soltar os golpes. Vinícius Lock Dog perdeu mais pelo cansaço do que pela agressividade do Mário Bautista, que comportou-se muito bem. Conforme nós conhecemos, Mário Bautista pega o manual, põe no sovaco e faz a sua luta e vence, e venceu muito bem. O Amir Albazi perdeu contra Kyoji Horiguchi. Kyoji Horiguchi consegue a sua segunda vitória no UFC, uma vitória muito boa. Amir Albazi tem mérito de ter aguentado tanta porrada, embora que também soltou umas boas bombas e conseguiu um knockdown no primeiro round, mas dali para frente era só ladeira abaixo. Kyoji Horiguchi venceu os 3 rounds claramente, apesar do knockdown. Kyoji Horiguchi deu uma aula de striking ao Amir Albazi, que foi balançado trocentas vezes. Kyoji Horiguchi pediu pelo campeão novamente. E é isso, Kyoji Horiguchi venceu. Erramos a primeira, acertamos essa. Mais cedo, Jailton Almeida Malhadinho perdeu contra Rivzan Kuniev. Uma luta que desenrolou em pé, porque Jailton Malhadinho não conseguiu impor seu jogo, não conseguiu vencer o Kuniev pela luta de chão, porque o Rivzan Kuniev estava todo escorregadio, estava estranho aquilo, estava todo escorregadio que Jailton Malhadinho não conseguia grudar. Lutou melhor do que outras lutas, mas perdeu. Em pé, no primeiro round estava perdido, no segundo round já estava melhor, no terceiro também estava melhor, só que Rivzan Kuniev trocava quando a coisa ia mal para ele, o cara ia para grade, fazia o jogo de grade e foi isso que garantiu a vitória dele. Entregou mais golpes e amarrou a luta, e Jailton Malhadinho assim tem sua segunda derrota consecutiva e num adversário que pulou de última hora desranqueado. Não sei onde é que vai estar Jailton Malhadinho na próxima atualização, porque Rivzan Kuniev vai entrar pro ranking, penso eu. O cara da Fight Nerd venceu o Marc-André Barriault. O canadense Marc-André Barriault tem aqui também o mérito de manter-se em pé, porque Oleksichuk bateu muito no Marc-André Barriault, mas a luta foi até ao fim e o Marc-André Barriault perdeu por decisão. Mikhail Oleksichuk conseguiu lograr essa vitória. Também acertamos essa. Já erramos 2, acertamos 2. E mais cedo, Gian Matsumoto perdeu contra Farid Basharat. Uma luta bastante intensa. Farid Basharat venceu bem o primeiro round. Gian Matsumoto venceu o segundo. E no terceiro, aliás, o segundo foi muito even. Não sabia quem venceu a luta. E no terceiro, penso que o Gian Matsumoto venceu. Venceu também, foi claro. Então o segundo round decidiu a luta, deram para o Farid Basharat. Um juiz deu para Gian Matsumoto, outros 2 para o Farid Basharat. Então venceu na decisão dividida. O Gian Matsumoto logra aqui a sua segunda derrota da carreira em UFC. Perdeu contra Rob Font e agora perde contra Farid Basharat. Muitos estão a dizer que é roubo, mas eu não vi roubo. Acho que a decisão podia ter ido para qualquer lado. E já mais cedo, o veterano Dustin Jacob venceu Julius Walker. O antigo jogador de basquete tentou a luta em pé, estava levando a pior, levou no chão, conseguiu vencer o primeiro round e no segundo round já não conseguiu levar a luta para o chão. O Dustin Jacob, que é um mestre da trocação, nocauteou o Julius Walker. Quase que ele saía daí numa maca ou desacordado, porque o árbitro deixou ele apanhar muito. O cara foi castigado, o árbitro a ver. Mas é isso, os caras na Paramount tá assim. O pessoal está a deixar o camarada apanhar. E depois, mais cedo ainda, o Danil Donchenko conseguiu vencer do Alex Morono. Danil Donchenko, na minha visão, foi exposto, veio com grande hype, venceu a primeira luta contra Rodrigo Cezinando em menos de 1 minuto. Mas aqui o Alex Morono, lesionado de uma perna,
conseguiu levar essa luta para a decisão e também soltou umas boas mãos da Danil Donchenko. Parecia que se o Alice Morono não tivesse aquela perna machucada, talvez pudesse ganhar essa luta por pontos ou ainda por TKO. Danil Donchenko é um atleta muito rápido, muito rápido, mas mostrou-se que contra atletas veteranos, pela técnica, ele é capaz de cair. Alex Morono mostrou-se um atleta muito resiliente, apesar da lesão, levou essa luta para a decisão e perdeu na decisão contra Danil Donchenko. Acertamos essa, erramos aquela. Temos o Nikolai Veretennikov contra Nico Price. Aqui correu exatamente conforme eu disse no vídeo de palpites, que o Nico Price seria nocauteado no primeiro round, mas surpreendeu-me por vir muito agressivo. O Nico Price veio muito agressivo, mas quando foi apanhado pelas mãos do Nikolai Veretennikov, foi apagado, foi nocauteado em pé. O árbitro teve que parar porque ele também não queria cair, mas segurou na grade também para não cair. Parecia uma luta que ia vencer o menos pior, conforme disse o Gabriel lá na live. Veretennikov venceu o Nico Price. Esses dois não vão muito distante. Agora aqui Bruna Brasil perdeu contra Kathleen Souza. Uma luta em que Bruna Brasil veio com a tática que nós dissemos que ela viria, que é vencer a luta na distância. A Kathleen Souza, que é brigadora, viu que não daria porque não estava a achar a Bruna Brasil na distância, então decidiu que ia grudar. Venceu grudando, acertavam os golpes, grudava, grudava e tentava levar para o chão e tudo mais. O árbitro separou várias vezes, sujou a luta a Kathleen Souza e conseguiu vencer e talvez conseguiu evitar a sua demissão. Venceu aqui a Fight Nerd, perdeu. Bruna Brasil não conseguiu lidar com o jogo sujo da Kathleen Souza, que fez tudo para vencer e venceu bem. Também erramos essa. É o dia que mais erramos, embora aqui acertamos mais, mas é o dia que mais erramos. Aqui Javid Basharat venceu o Gianni Vasquez. Essa luta surgiu de última hora. Gianni Vasquez foi chamado 48 horas antes porque o adversário Javid Basharat pulou fora por alguma questão e ele entregou uma boa luta. Javid Basharat quase que foi nocauteado várias vezes. Gianni Vasquez chegou pesado porque não bateu o peso, tiveram que casar o peso. E Javid Basharat sentiu a diferença de peso, sentiu as mãos. Gianni Vasquez não tinha nada a perder, foi muito perigoso. Mas Javid Basharat, entretanto, conseguiu vencer na decisão unânime, que para mim seria decisão dividida, porque Gianni Vasquez levou o inferno para o Javid Basharat. Essa luta não tem nada a ver conosco, porque foi um adversário diferente. E mais cedo, a Rondinha perdeu contra Wang Kong. A Eduarda Moura, Rondinha, já mostrou indícios de cansaço na primeira luta dela no UFC, e aqui cansou de novo. Perdeu pelo cansaço. Tentou em pé, levava pior. Tentou no chão, gastou muito gás. E dali foi só ladeira abaixo e venceu e perdeu a luta, porque no segundo round ela venceu, primeiro perdeu, segundo venceu e no terceiro foi só ladeira abaixo. A Rondinha perdeu essa luta, acreditávamos que ela ia ganhar também. E depois Muin Gafurov também perdeu contra Jacob Wilclass, não tem muito a dizer, foi uma luta sensivelmente lá e cá, e depois o Jacob Wilclass quase no fim do primeiro, quase no fim da luta, conseguiu lograr e abrir o card de Priscila Cachoeira. Acho que vai ser demitida, cartel negativo. Era esta luta, ela tinha que vencer, nem que fosse demitida, mas tinha que vencer para se despedir com uma vitória. Mas com 39 anos, com cartel negativo, acho que agora está 5-8 no UFC. Não acho que Priscila Cachoeira consiga a sua manutenção no UFC. Foi o card de hoje no UFC Apex. Erramos muito. O dia que mais erramos na história do nosso canal, tanto no canal passado como desse canal. Se inscreva no canal, dá um like, pessoal. Foi o vídeo de hoje de resultados do UFC Apex. Lockdog contra Bautista ou Bautista contra Lockdog. Se inscreva no canal, dá um like. Essa é a Arena Angola, eu sou o Freire. Até o próximo vídeo.